muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia de lives aqui na Maratona de Janeiro. Lembrando que vamos até o dia 15 de janeiro com muitos autores, com muitos livros, com muitos sorteios. E hoje teremos um quarteto literário aqui na Maratona. Vão ser 4 autores, um seguido do outro, ou seja, até 10 horas da noite a gente vai ter muito bate-papo, do jeitinho que eu gosto, né? Para quem vem acompanhando, muitos autores já passaram pela Maratona esse mês, muitos sorteios já aconteceram. E claro, vocês vão poder assistir pelo Spotify, pelo canal do YouTube, pela Anchor e Amazon Music. Então já corre lá, do livro Não Me Livro. Se inscreva, dê lá o estrelinha, tanto no YouTube quanto no Spotify, para que vocês possam aí acompanhar não só as lives literárias, mas também os episódios diários de autores nacionais. Tá bom? Ou seja, muito conteúdo literário para vocês. Bom, a gente vai começar o dia de hoje, né? A maratona de hoje, com o escritor Otávio Pott. Ele que vem aí me surpreendendo pela capa do livro, pela sinopse. É um livro que eu estou muito ansiosa para começar a ler. E claro, conhecer um pouquinho sobre o trabalho desse autor nacional é fundamental para que ele seja divulgado, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui, cadê o nosso escritor? Deixa eu ver aqui. Para quem não sabe, o Spotify agora você consegue assistir lives pelo Spotify, tá? Então você corre lá no Do Livro Não Me Livro. Ah, Monique, só vou escutar? Não. Lá você também consegue ouvir, consegue ver, tá bom? Nosso escritor entrou. Vamos chamar logo pra gente bater um papo com ele? Otávio, querido, vou te convidar. Vai aparecer o convitezinho aí. Monique. Agora você apareceu aqui, querido. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Tudo ótimo, e você? Obrigado pelo convite. Quase que caiu tudo aqui, gente. Calma. Peraí. Tá me ouvindo, Otávio? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo, tô te vendo bem. Estou te ouvindo. Bom, antes de qualquer coisa, quero te agradecer imensamente a disponibilidade, o tempo de você vir aqui falar com a gente sobre o seu livro, criar essa ponte com os leitores e seguidores, que eu acho muito importante. Muitíssimo obrigada, tá? Imagina, obrigado você pelo espaço. Eu acho que todo escritor precisa, né? Ser bem divulgado, né? Eu acho que são partes da mesma ponte, né? Um ajuda o outro. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pelo espaço também, Monique. Para mim é um prazer. Me diz uma coisa, tua primeira live? Para falar de livros, é a primeira live. Eu já tenho ele divulgado, né, de outras maneiras, mas live mesmo, para falar dele, é a primeira. Tô com aquele gostinho de novidade também, cheio de vontade de falar. Que maravilha! Assim é que é bom. A gente que adora falar, né? Live é muito bom. E falar sobre literatura é melhor ainda. Ainda mais quando o livro é o tema é o nosso livro. Então, assim, eu tenho muita
coisa para te perguntar sobre o teu livro, não só porque eu gravei o episódio dele, então eu estou por dentro, mas porque amanhã eu já vou começar a leitura dele. Então eu estou muito ansiosa para começar a ler o teu livro, pela capa, aliás, essa capa belíssima. Antes da gente começar a falar sobre esse seu trabalho com a capa, né? Que, nossa, ficou assim. O nome do livro, gente, se chama Resgate do Limbo. Você tem ele físico aí, Otávio? Tá na mão, tá aqui, ó. Gente, olha essa capa, que coisa belíssima. Olha isso. Afasta só um pouquinho, Otávio, por favor. Aí. Olha isso. Otávio, como é que surgiu esse projeto da capa? Você já tinha algo em mente? Como é que surgiu a ideia de fazer uma capa toda nesse tom, com esses detalhes belíssimos? Como é que surgiu? Então, Monique, eu acho que desde bem garoto, jovem, eu sempre gostei muito. Uma das poucas matérias que eu sentia muito prazer no colégio, além da educação física, era as aulas de redação. E eu me lembro muito bem das aulas, né? Por mais que façam muito tempo. Eu lembro muito bem quando uma professora ela me orientou. Eu não me recordo agora, vou ser bem honesto, se foi no colegial ou na época que eu fiz cursinho. Um detalhe que para mim eu levo como diferença até hoje. Dê o nome para o texto que você for escrever, para o livro que você for escrever, seja lá o que você for escrever, só depois que tiver escrito. E com a ilustração foi a mesma coisa. Eu primeiro escrevi o livro e aí depois que eu pensei na capa. Quando eu estava com o livro inteiro na minha cabeça, eu pensei qual é a imagem mais simbólica do livro que vai remeter mais àquilo que está sendo falado no livro, que eu posso colocar na capa. E aí eu pensei, a capa é um dos momentos cruciais do livro, onde ele está olhando para ele mesmo e entendendo aquele lado sombrio que, às vezes por boicote, às vezes por simplesmente querer desviar a atenção, a gente não enxerga. Né? Mas chegou um determinado momento, eu não vou dar spoiler, que ele teve que olhar, ou por bem ou por mal. Então, eu acho que essa capa dele olhando para ele mesmo é um dos momentos principais do livro. Resume bem a obra, sabe? Então a capa já diz muita coisa aí da história. O teu livro foi publicado de maneira independente, sim, ou foi por editora? Não, foi pela editora Viseu. Eu mandei o material para eles há pouco mais de um ano. Eles leram, graças a Deus gostaram do conteúdo e fizeram toda a parte da publicação. Esse foi teu primeiro livro publicado? Olha, na cabeça tem mais de 6 aí que... Tô começando o segundo, mas publicado é o primeiro. É o primeiro que... E me diz uma coisa, como você fez publicação por editora, né, pela Viseu, que é uma editora que está no mercado crescendo muito, trabalho com muitos autores da Viseu. Você gostou dessa experiência de publicar seu primeiro livro por uma editora do porte da Viseu? O que eu gostei muito, sim, por ser uma editora que já tem um renome. E eu gostei muito também da praticidade da editora Viseu, porque o contato com eles é só WhatsApp e e-mail, não tem telefone que você fala diretamente com alguém. A princípio, a gente pensa que vai burocratizar, né? Porque manda e-mail, demora para responder, aí às vezes não entende certo, tem que mandar e-mail de novo. Mas não, é tudo muito bem padronizado, sabe? É claro que às vezes na ansiedade a gente não recebe a resposta sempre quando quer, porque do outro lado também tem todo um volume de trabalho, né? Mas eu não tive nenhum problema com a editora Viseu, muito pelo contrário. A capa do livro, a ideia foi minha, mas toda a arte foram eles que fizeram, sabe? É claro que teve um ajuste aqui, outro ali, mesma coisa com a obra, enfim. Mas eles entenderam muito bem tudo que eu queria desde o início e a gente conseguiu colocar em prática com uma certa velocidade até, com um certo dinamismo.
Então, eu achei bastante satisfatório, sim. Estou feliz por ser uma editora já que tem um nome no mercado, né? Então, me sinto bem respaldado. Exatamente. Quando essa junção, né, da editora com o escritor dá certo, a probabilidade do livro ter um sucesso, ter visibilidade é ainda maior. Como eu disse ainda agora, a Viseu é uma editora que é muito respeitada no mercado, é uma editora grande, ela cresceu de uma maneira muito rápida e eu tenho visto trabalhos dela que são magníficos. E essa tua capa, com certeza, é um dos trabalhos que eu super gostei, vindo, né? Não só do escritor, do Otávio, mas também da editora. Agora, Otávio, me fala uma coisa. O teu livro se encaixa em qual gênero? Olha, essencialmente é um livro se a gente tiver que categorizar, eu colocaria como um livro de ficção científica, porque a história se passa realmente em uma situação onde, na realidade, não existe ou ainda não existe, né? Só que tem, com certeza, elementos de drama, tem um pouquinho de suspense e gira muito em temas psicológicos, né? Então, assim, eu não conseguiria categorizar 100% só em um, mas você fala, Otávio, a gente precisa colocar numa prateleira. Eu colocaria ficção científica, mas tem todos esses outros Muito elementos bem. também. Agora, esse teu nome, né? Resgate do Limbo. Como é que surgiu o título Resgate do Limbo para a tua obra? A palavra veio, impressionante, Monique. Eu acho que a expressão ela me veio na cabeça assim em um determinado momento, sabe? Eu comecei a sentir vontade de escrever, parte por um determinado período particular da minha vida, parte por aquilo que eu observo, que eu vejo no mundo e que sinto vontade de falar. E a junção disso fez com que eu começasse a escrever a obra, junto também com uma vontade muito grande, uma vocação muito grande minha por temas ligados ao autoconhecimento. Desde adolescente eu gosto de estudar de maneira independente tudo que envolve psicologia, sociologia, filosofia, e eu queria colocar isso de alguma forma no papel. E conforme eu fui pensando como poder colocar todos esses temas, o que eu poderia criar para poder colocar esses temas de uma maneira muito clara, né? Que fique gostosa a leitura, que fique uma coisa fluida para todos os leitores, eu entendi que a história se retratava basicamente de um resgate de um determinado local, não necessariamente físico, talvez emocional, do protagonista, para que ele voltasse a viver a realidade dele de uma maneira saudável, de uma maneira positiva, né? De uma maneira não tóxica. Então, acho que o termo resgate do limbo, ele resume muito bem aquilo que o protagonista busca durante a trajetória inteira do livro, para que ele retome a vida dele normal e positiva, né? De uma maneira feliz. Seria basicamente Nossa, isso. que forte isso, né, gente? Eu vou ler aqui um trechinho. Hã? Gostou? Eu Gostou, adoro Monique? temas assim, gente. Colocou suspense e drama, pode jogar no meu colo que eu encaro de boa, assim, adoro. Ah, então acho que você vai gostar. Eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do livro do nosso autor. Vou pedir para você, Otávio, separar um trechinho do livro para ler para a gente depois. Pode ser do início, do meio, do fim, o que você quiser, tá? E aí, conforme eu for lendo aqui a sinopse, mostra mais um pouquinho a capa para o pessoal ver, tá? Por gentileza. Gente, eu vou ler para vocês a sinopse do livro Resgate do Limbo, do autor Otávio. O teu sobrenome é Pote. Pote, Otávio Pote, é isso? Pote, Muito P-O-T-T, bem. exatamente. Lembrando que o livro, gente, é tema de episódio no podcast literário do Livro Não Me Livro, que vocês podem escutar pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Sebastian é um jovem que vê uma oportunidade de curar seu sofrimento interno ao ser voluntário de um experimento. Se eu falar errado, você me corrige, tá?
Hypnos, Hypnos Brain, Hypnos Brain. o mais renomado centro de pesquisas de patologias mentais dos Estados Unidos, liderado pelo Dr. Thomas. Nesta jornada de autoconhecimento, o jovem enfrentará suas questões internas e poderá ajudar milhões de pessoas a passarem pelo mesmo processo de cura. Otávio, quem é o Sebastian? Monique, o Sebastian claramente é o protagonista da obra. Ele é um jovem que, assim como milhares outras pessoas no mundo sofrem de depressão, e ele foi o escolhido pela Hypnos Brain para participar desse experimento inovador, para fazer com que, de alguma maneira, eu tô pensando em como falar para não dar spoiler, mas de alguma maneira passar, né, por esse experimento e fazer com que ele entenda tudo aquilo que ele está vivendo e de uma maneira clara ele consiga sair daquela situação, consiga se curar. Então ele é o protagonista e é ele que passa por todo esse experimento. Entendi. Agora, você mencionou aqui na sua sinopse o Dr. Thomas. Quem é esse personagem? O Dr. Thomas, ele é o filho do criador da Hypnos Brain. Atualmente, ele é o CEO, ele é o presidente desse centro de pesquisa e também é um dos psicólogos mais renomados dos Estados Unidos. Então, é ele que lidera todo esse projeto e é ele que acompanha o Sebastian durante todo o experimento, com o objetivo de entender tudo aquilo que está se passando, para depois poder não só assessorar o Sebastian, mas entender de uma maneira mais abrangente e também profunda tudo que envolve essa patologia mental. E só fazendo um parênteses, Monique, eu escolhi propositalmente os nomes e o local da história se passa nos Estados Unidos, para fazer com que todos que leiam a história, seja brasileiros ou não, se identifiquem de alguma maneira, porque é claro que para nós brasileiros a história se passar no Brasil naturalmente nos aproxima mais. Mas pensando que possam também haver leitores que não sejam brasileiros ou que também sejam, assim como nós brasileiros, querendo ou não, desde quando a gente nasceu o mundo está globalizado. Então a gente cresce assistindo filmes americanos, séries americanas. Então eu fiz questão de fazer com que a história se passasse e os nomes, todos os nomes são americanos também por isso, para fazer com que todo mundo que leia se identifique, independentemente de qual nacionalidade. Muito bom, interessante esse ponto de vista, né? Porque é difícil, você tocou num ponto bom aí. O cenário, né? É difícil a gente pegar, por exemplo, uma história com um cenário nacional. Ano passado, final do ano passado, eu peguei muito livro do folclore, que para mim foi uma novidade, porque eu não estava acostumada assim, de ver autores nacionais, independentes, abordando esses temas. Mas você acha que o cenário, por exemplo, estrangeiro, ele exatamente pela cultura da gente ver séries e filmes e idolatrar essa cultura americana, você acha que é por isso que a gente vê tão pouco cenário nacional? Eu acho que sim, existe uma... Eu não gosto muito hoje em dia de falar o termo indústria cultural, apesar de definir bem. Nós nascemos nesse meio, né? Se você me perguntar quais são minhas séries prediletas, provavelmente vão ser, e filmes também, 90% vão ser filmes americanos. Eu acho que não seria nem tanto a falta de valorizar, né? Porque eu acho que quando a gente tem desde cedo tudo muito bem claro na nossa frente, a gente tem a capacidade de escolha, né? Agora, quando a gente já é inserido num ambiente onde a gente simplesmente recebe, né, mais o que vem de fora do que o que vem de dentro do nosso país,
eu acho que naturalmente a gente tende a criar raízes aonde a gente tem mais contato, né? E é claro que isso não significa que o que seja nosso seria uma estupidez tamanha da minha parte dizer que o que é nosso não é bom, sim, só porque não está na nossa lista de prioridades. Eu acho que tem muita coisa que vem também do hábito, não só da nossa escolha, né? Eu me recordo muito bem quando eu assisti na televisão o filme Cidade de Deus, né, e Carandiru, foram dois filmes, Tropa de Elite também, foram filmes que eu amei, né, e até então eu tinha visto filmes só internacionais. Da mesma forma, você me perguntou antes da live, que eu te passei informação, o meu autor predileto é o Paulo Coelho, que é o nosso brasileiro, né? E não é um escritor internacional, mas é claro, eu acho que a gente vive muito essa cultura globalizada e os Estados Unidos eles se aproveitam muito bem positivamente. Sim, também disso. exatamente. O importante é que a gente tenha consciência de que tudo que está nas nossas raízes é tão bom quanto. Eu li, no final do ano passado, vários livros sobre folclore, de autores nacionais abordando personagens do nosso folclore que muita gente não tem acesso, que muita gente não conhece. Então, assim, foi uma dinâmica muito interessante, muito bacana. Eu fiquei feliz em ter escritores que trazem o nosso território, a nossa cultura, os nossos personagens. Mas é bem isso mesmo, é uma questão de hábito, os livros, enfim. Paulo Coelho também, você falou aí que é o seu escritor favorito. Eu amo Paulo Coelho. Para mim é um dos melhores escritores que a gente tem. Já li tudo e super recomendo. Acho que ele sofre muito preconceito. As pessoas têm um preconceito sobre o Paulo Coelho e não conseguem aí dar a chance de ler um livro desse escritor que é sensacional. Muito bem. Com certeza, Agora, concordo com Otávio, você. me fala uma coisa. O teu livro físico tem quantas páginas? Ele tem exatamente 140, 139 páginas. 139. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Olha, boa pergunta. Eu acho que, em média, 6 meses, por ser o primeiro livro, enfim. A história ela foi sendo criada enquanto eu escrevia, não era algo que eu tinha pronto na minha mente. Então, em média, 6 meses. Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas foi Você mais ou menos falou que isso. já tem outras histórias para serem escritas, para serem publicadas. Você escreve desde quantos anos? Olha, eu sempre gostei de escrever, Monique, mas ser um escritor, eu decidi, acho que nos últimos 3 anos. Eu sempre gostei de temas ligados ao autoconhecimento. Quando jovem, queria ser psicólogo, inclusive. Continuei, enfim, acabei decidindo por outra carreira, mas continuei estudando sempre, não paro, temas ligados ao autoconhecimento. Então, uma parte da minha vida eu pensei em ser psicólogo, depois eu me formei como administrador e fui trabalhar com recursos humanos, hoje tenho a minha empresa de RH. Pensei em um tempo fazer uma faculdade ou de psicologia ou filosofia, mas eu vou contar um fato muito curioso. Eu morei 1 ano e meio fora e quando eu fui morar fora, eu estava nessa dúvida ainda. E não tinha me pintado a ideia de ser escritor. Porque eu sempre enxergava o fato de ser escritor como, de fato, alguém criativo e que gostaria de criar uma história, ponto. Mas eu nunca pensei no por trás disso, né? Dificilmente, eu não posso falar por todos, mas eu acho que todo artista, seja ele qual for, ele faz a obra dele de arte com um motivo, né? Ninguém faz algo só por fazer. Por mais que seja para expressar um sentimento, tem sempre um motivo. E eu sempre tive esse motivo de querer falar, de querer criar algo relacionado ao autoconhecimento. E eu fui morar fora e levei um livro de filosofia na época para ler. E eu estava com a ideia na cabeça de querer fazer filosofia na época. Isso faz um pouco mais de 5 anos. Eu comecei a ler o livro, chegou na página 30, 40, um livro teórico muito bom.
muito bom. Mas eu comecei a sentir que aquilo não mexia comigo, no sentido de o tema me interessa, mas é muito maçante para mim, para o Otávio, tá? Tem gente que devora esse tipo de livro, eu acho sensacional, porque é uma questão de gosto, mas para mim aquilo estava muito maçante. Aí eu parei para pensar, como que eu vou querer fazer faculdade de algo, sendo que o conteúdo, aonde está escrito ele, se eu pegar realmente os autores, os grandes filósofos, se eu pegar para ler tudo, estudar tudo, aquilo vai ficar maçante para mim. Eu acho que eu não seria muito bom naquilo. Mas, ao mesmo tempo, a vontade de querer falar sobre aquilo ainda era grande. E eu não como eu disse para você, eu não fiz psicologia. Aí eu parei para pensar o que eu poderia fazer, que não precisa de faculdade, que eu poderia trabalhar minha criatividade e falar sobre o tema. E aí eu lembrei que o meu avô, aliás, sem querer, não foi programado, tá? Tá aqui os 4 livros dele. Eu já ia até falar isso, gente. Se alguém na tua família escreve além de você, porque eu tô escutando você falar as coisas, e isso é seu, isso vem teu de dentro, e ou alguma influência, algum incentivo, agora tá explicado. Continue, Otávio. Ah, gente, ele caiu. Voltou. Não, voltou. Otávio. Otávio. Agora ele voltou. Pronto, achei que tu tivesse caído. Voltei. Não, imagina. O meu avô, ele foi escritor também, né? Ele teve ele seguiu outra carreira, mas ele sempre gostou de escrever. E aí eu parei e eu nunca tinha parado. Eu sempre achei legal, né? Ele ser escritor, mas eu nunca parei para, eu quero ser escritor também. Mas aí eu comecei a unir os pontos. Eu falei, Otávio, se você fizer uma faculdade de filosofia, acho que vai ficar puxado para você. Escrever livros teóricos também talvez fique um pouco puxado para você. Mas um escritor, principalmente de literatura criativa, ele cria uma história. E aí, como todo bom artista, ele pode colocar na história sobre aquilo que ele quer falar. Às vezes por um tema que é um pouco tabu na sociedade, se a gente falar categoricamente ele aqui no preto e no branco, às vezes pode ficar pesado, puxado. Às vezes a sociedade ela não está habituada, preparada para falar sobre o tema. E eu acho que a arte ela entra exatamente aí. O artista, seja ele qual for, ele consegue criar uma arte aonde ele consegue introduzir um assunto que é tabu na sociedade, seja ele no quadro, seja na pintura, seja na escultura, seja na interpretação, na música ou no livro. E aí eu entendi, poxa, tá aí minha praia. Entendeu? E eu vou conseguir me realizar fazendo uma criação, falando sobre o que eu quero, e eu não queria ser... Não que quem faça isso seja chato, pelo amor de Deus, tem muita gente que lê esse livro teórico e ama falar categoricamente sobre o assunto. Mas eu queria abordar de uma maneira leve, principalmente um assunto que se chama depressão, né? É uma palavra tabu. Quando a gente ouve, fala, opa, peraí, o que vai ser falado? Eu queria abordar de uma maneira leve, mesmo porque a minha vontade sempre foi falar dela pensando na solução e não no problema. Exatamente para desmistificar, não criar um buraco negro em volta disso, como às vezes ainda é criado. Aliás, um dos objetivos do livro é desmistificar essa patologia que só se torna um bicho de 7 cabeças quando a gente quer, e não simplesmente por ela ser essencialmente como Muito entendeu? bem. Você pegou aí o livro do teu avô, mostra pra gente. Olha, eu peguei aleatoriamente esse livro, ele se chama Salto no Afasta Escuro. só um pouquinho pra gente ver a capa. Gente, o avô do nosso autor, qual era o nome dele? Ele se chamava Luigi Sarcinella, ele foi soldado da Segunda Guerra Mundial e um dos livros dele foi exatamente escrever sobre a guerra. É um dos livros mais poéticos. E está vendo em algum lugar ou não? Mais que seja contraditório. Olha, eu acredito que esteja, se buscar no site da editora, eu acredito que esteja à venda. Eu preciso confirmar, mas eu acredito que sim. E depois eu passo, enfim, todas as depois informações. Depois você deixa nos comentários, se você souber,
Porque tem gente que gosta, tem gente que procura, de repente, tá? Não, com certeza, Monique, eu deixo sim. E eu fiz esse link porque, para mim, é importante também quando a gente tem alguma referência, né? Deixo claro aqui que não foi o motivo principal. O motivo principal seria eu saber colocar em prática toda essa questão de querer falar sobre autoconhecimento que eu sempre tive vontade. E aí, unindo os pontos, eu falei, pronto, tá aí. Às vezes a solução é mais simples do que a gente acha que está na nossa Agora cabeça, me né? diz uma coisa, durante o processo de escrita do resgate do limbo, como é que fluiu? Você precisou fazer uma pesquisa sobre determinado assunto? Você precisou fazer algum tipo de planilha de personagem? Como que você lida com o teu processo de escrita e a tua rotina? Tu escreve diariamente, escreve quando tem inspiração. Como é que funcionou esses dois pontos aí? Funcionam, né, esses dois pontos com você? Tá. É, é engraçado que a gente vai lembrando daquilo que passa rapidamente na nossa vida, que a gente acha que é detalhe, mas às vezes é esse detalhe que marca a gente e ajuda a gente a estruturar os nossos pensamentos, né? Dentro dos meus estudos e pesquisas sobre autoconhecimento, tem uma ferramenta específica de um teste comportamental que se chama MBTI, e eu sempre me informei muito disso. Você vai entender por que eu estou começando daí. Lendo sobre esse teste, existe, né, em alguns sites, em algumas pesquisas, personalidades que possuem determinados tipos de personalidades, pessoas famosas que possuem cada tipo de personalidade, falando sobre como que funcionam as funções cognitivas de cada pessoa. O Stephen King, ele não é da mesma personalidade do que eu, mas tem uma parte que é similar. Dentro dessa leitura que eu fiz sobre ele, rapidamente sobre ele, nesse site explica que essa função cognitiva, criativa dele, surge espontaneamente, né? Tem uma frase dele que colocaram nesse artigo que diz que o processo criativo dele de escrita parece que vem na cabeça dele e ele escreve. Ele não fala que é Mediúnico, mediúnico. Eu nem sei se eu poderia nem sei se eu poderia colocar dessa forma, porque nem sei se ele acredita nisso, mas ele diz que é um processo muito instantâneo, assim, intuitivo e espontâneo. Eu me identifico muito com esse tipo também. Eu acho que não tem regra, né? Eu já procurei saber, assim, principalmente sobre escritores, autores que fazem cursos estruturando como tem que pensar, como tem que começar, como tem que descrever, que eu acho super bacana também. Para quem faz isso e dá certo, maravilha. Eu, particularmente, eu prefiro de uma maneira mais espontânea. Por quê? Como que funciona? Acho que organização todo mundo precisa. O meu método não é aquele método de escrever o personagem, dizer quais são as qualidades, defeitos, começo, meio e fim da obra e começar a escrever. Primeiro eu penso o motivo pelo qual eu quero escrever. O que eu quero falar na obra? Eu quero falar sobre uma patologia mental, eu quero desmistificar ela, eu quero colocar ela para o mundo de uma maneira mais leve e, ao mesmo tempo, sincera, sem deixar de falar o que precisa falar. Legal, Otávio, você quer isso. É o principal, é a essência da tua obra. Tá. Agora, para ela ser leve e, ao mesmo tempo, você não deixar de falar nada e ser uma leitura fácil e que desperte a motivação de quem leia. Como que você imagina, eu conversando comigo mesmo, Otávio, como que você imagina uma história que falaria disso de uma maneira bem esclarecedora e, ao mesmo tempo, intrigante e de uma maneira positiva? E aí eu comecei a imaginar, eu parei para pensar, eu falei, poxa, Otávio, se existisse um experimento aonde uma pessoa que tivesse um determinado tipo de patologia mental conseguisse... Porque quando a ferida é física, a gente enxerga. Quando a ferida é emocional, a gente não enxerga. Mas e se por acaso existisse um experimento aonde você enxergasse a sua ferida emocional? Aonde você
fosse até o âmago dela, aonde você entendesse de uma maneira muito clara aonde que começou aquilo que te incomoda, aquilo que faz com que a gente tenha comportamentos viciosos sem perceber. E se você chega, e se eu dissesse para você que você conseguiu chegar até lá, você mudaria ou fingiria que continua não vendo? Porque eu acho que, assim, eu pelo menos eu vejo dessa forma. Eu acho que aquilo que nos gera dor é algo que a gente quer repudiar. Mas se a gente mostrar aonde gerou a dor, a gente não vai querer resolver para parar de sentir essa dor? Então, eu comecei a pensar dessa forma e aí, espontaneamente, começou a me vir ideias de como poderia ser criada essa história para mostrar claramente aonde está essa ferida emocional. E aí veio o Sebastian, e aí veio o experimento, e aí veio a história que eu vou deixar na mão de vocês para ler. Que loucura! Como é que cada mente funciona? Como é que a imaginação, a criatividade e as coisas brotam para cada pessoa, né? É muito doido isso. Ouvindo você falar sobre esse processo, é interessante, porque você falou do Stephen King, e eu li o Stephen King, achei ele muito bom e tal, não é um dos meus escritores favoritos, e olha que eu adoro um terror, um suspense, mas algumas coisas ali no Stephen King, a gente pode dizer que tem livros que ele falou, que ele escreveu, que ele nem lembra de ter escrito, que ele estava tão alucinado que ele não lembra de ter escrito. Eu acho que It foi uma dessas histórias. Teve um outro que ele falou, olha, eu nem lembro de ter escrito esse livro. Então, como é que isso funciona na mente de uma pessoa? Será que ele estava normal? Estava usando alguma coisa? Será que isso é mediúnico? O que acontece com determinadas pessoas que são capazes, né? De repente, ele usa as próprias dores, transformando nos personagens aterrorizantes, aquele palhaço, que eu não tenho coragem de ver o filme e não tenho coragem de ler o livro. Então, assim, para cada pessoa existe um método de criatividade, de produção de história. E quando a gente fala de escritor, né? Escritor, roteirista, ator, é muito interessante essa dinâmica. E esse ponto que você mexeu, que se fosse possível a gente enxergar as nossas feridas emocionais. Cara, isso é sensacional. Como é que nós não estaríamos ao enxergar a própria ferida emocional? O que a gente faria se a gente conseguisse enxergar? Isso é uma ótima questão. Excelente. Você me fez pensar agora por um outro lado. Ai, gente, por isso que eu gosto de conversar com escritores, que a gente começa a abrir a mente para vários assuntos, é um leque imenso de pensamentos. Muito obrigada, viu, Otávio? Você despertou agora um outro ponto de vista da coisa. Me diz uma coisa, o teu livro, você falou sobre o processo de escrita, a tua rotina, né? Qual foi a tua maior dificuldade em escrever Resgate do Limbo? Eu acredito muito, Monique, eu não posso falar por todos, mas eu acho que todo artista, vou falar escritores especificamente, dificilmente eles escrevem algo que eles não têm envolvimento emocional naquilo, né? Então, parte de mim está no Thomas, parte de mim está no Sebastian, parte de mim está em outros contextos da obra. É claro que o livro não é sobre o Otávio, o livro é sobre um tema que vai muito além, né? E eu me inspirei também em outras pessoas, em outras situações. Mas parte de mim também está no livro. Então, tinha determinados momentos em que eu tinha que escrever algo que mexia também comigo e, ao mesmo tempo que eu tinha que falar sobre aquilo, eu tinha que ir até determinado momento para não me envolver com aquilo e não deixar com que aquele envolvimento emocional fizesse com que eu não escrevesse de maneira clara. Então, acho que
acredito que a maior dificuldade tenha sido em determinados momentos específicos da obra, saber discorrer bastante sobre o tema de uma maneira sempre muito imparcial e ao mesmo tempo precisa, sabe? Eu acho que essa foi o grande desafio da Muito obra. bem. Me diz uma coisa, vai ter Bienal esse ano de 2023 aqui no Rio de Janeiro. Você pretende vir? Olha, honestamente, eu ainda não tive tempo de fazer essa agenda, mas é claro que tendo a disponibilidade, eu cogito sim, mas eu ainda não pensei sobre isso. Eu não sei se eu vou estar disponível Se para você ir. vier, Quando que vai vai ser, se eu ser? não me engano, julho, agosto, não sei, eu tenho que ver aqui a agenda, porque é tanta data, Tá. mas depois eu te mando pelo WhatsApp. Eu estarei lá, provavelmente estarei no meu stand independente com os meus livros, para receber meus escritores, meus leitores. Então, se você for, mande mensagem para que a gente possa aí se conhecer e trocar figurinha, ouviu? Pode deixar, com certeza, Mônica, eu te aviso Eu vou sim. Quando mandar você tiver as pelo datas, me avisa, WhatsApp, a que eu gente tenho tenta até combinar. todo mundo me perguntando, porque eu ainda não decidi as datas que eu estarei lá. Mas assim que eu tiver, eu vou mandar. É só uma questão de organização aqui para quem vai montar para mim o stand. Agora, lê para a gente um pouquinho do seu livro, Otávio, para a gente conhecer um pouquinho mais. Olha, por sorte, eu não sabia dessa pergunta. Por sorte, eu estava relendo ele ontem. Eu estou na metade dele e eu tenho, ó, claro, um exemplar para mim. E eu faço questão de grifar aqueles momentos que, na minha visão, são os mais marcantes, né? Pelo menos aonde está um dos principais propósitos do livro, que é passar as mensagens sobre o tema principal. Eu Deixa eu ver se eu encontro um eu aqui. vou abrir Eu o. A já gente vai leio fazer para sorteio, vocês. Otávio, do teu livro? Do e-book? Vamos fazer de um. Você Vamos vai fazer um fazer do sim. e-book somente? Somente. Vamos fazer de um do e-book em Pode, eu vou físico, pode abrir ser? agora então o sorteio, porque aí você vai lendo, o pessoal vai. Tem gente chegando aí na live. Ah, Hã? eu encontrei aqui. Eu acho que eu encontrei 3 trechos aqui do meio do Tá. livro. Você vai querer ler primeiro do O que sorteio você ou prefere? não? Fazer o sorteio primeiro ou falar? Você quer ler primeiro? Não, tá. Eu vou Tá, ler primeiro e a gente finaliza com o pode. sorteio. Pode É ser? porque tem gente Então, entrando, então mas não vamos tem lá. problema, a gente põe no final. Vai. Tá. Então vamos lá. É, uma parte do livro aqui. O restante da equipe registrava o fato curioso de que até mesmo em uma mente deprimida, nosso subconsciente jamais para de trabalhar a nosso favor. Essa é uma parte. A segunda. Sebastian estava acostumado a agradar à vontade dos outros, e o que o fazia estar naquele estado era exatamente o afastamento que teve de si mesmo para conseguir fazer isso. Era isso que o subconsciente de Sebastian queria que ele analisasse. Pensava cada vez mais o CEO da Hypnos Brain. Tem mais um. Aí a gente faz o sorteio. Aproveitando que eu estava lendo ontem, vou aproveitar para falar. O terceiro. Eu realmente acredito, Dr. Thomas, que quando uma pessoa está focada em seu ideal e age com honestidade para consegui-lo, não há o que impeça de tal feito. Eu diria que seria uma espécie de lei do retorno. Quando no caso é uma equipe inteira, então não é uma questão de tempo, concluiu o Dr. Amata. Eu acho que esses trechos específicos do livro mostram exatamente aonde que o livro quer chegar, sabe? Não é apenas falar do tema, mas é como exorcizar ele, é como não exorcizar a patologia, porque não tem como exorcizar ela, mas exorcizar todo tipo de estigma que existe
para fazer com que todo mundo que já teve, tem, ou tenha, ou conheça alguém que tenha, lide de uma maneira mais tranquila, mais amena e que se resolva ela de uma maneira natural, como algo natural, e não como um bicho de 7 cabeças, como às vezes falam sobre ela, né? Por falta de entendimento, talvez. Muito bem. Bom, vamos abrir então o sorteio, né? Vai ser um e-book e um livro físico, tá? Como é que vai acontecer? O pessoal que está aqui na live, printa aqui a live, manda no Monique MM18. Quando a live acabar, as duas primeiras pessoas, dá para saber pelo horário, a primeira vai ganhar o livro físico e a segunda o e-book. Pode ser assim, Otávio? E aí eu vou Pode entrar ser. em contato e, claro, o escritor vai mandar tudinho para vocês. Printa aqui e manda lá no Monique MM18. Otávio, quem quiser comprar o teu livro, teu e-book, como é que faz? Aonde que está a venda? Como é que consegue? Como é que tá isso? Tá praticamente, Monique, em todas as plataformas, as mais conhecidas disponíveis. As mais utilizadas é da própria editora Viseu, o site da editora, digitar Resgate do Limbo, vai aparecer, o físico para comprar. Na Amazon tem o e-book, no Kindle também, e tem outras plataformas também, no site da Americanas, Shoptime, na Livraria Cultura, mas as duas principais, pensando no físico, editora Viseu, e pensando no digital, no e-book, Ele na tá no Amazon. Kindle ilimitado? Olha, boa pergunta. Eu ainda estou aprendendo a ter essas informações. Eu acredito Bom, que sim. editora Viseu, tá? Então, quem quiser dar uma corrida lá no site para dar uma olhada, ou pela Amazon. Depois, se tiver no Kindle ilimitado, quando vocês entrarem no site, vocês já vão perceber se estão ou não. Eu acho que tá, porque eu coloquei na minha lista. Eu acho que tá. Eu acho. Ah, entendi. Agora, qual é o teu Instagram? Meu Instagram é @OCP de Paulo, O de ovo, 2T de tatu. Okpot. Eu vou marcar o autor aqui na live. Fala. Só fazendo um parênteses rápido, Monique. Essa página é 100% profissional, tá? Mas eu divido ela. Eu tenho uma consultoria de recursos humanos só para situar quem entrar e quem decidir me seguir, que parte do conteúdo eu gero para a minha empresa de recursos humanos, ok? E parte do conteúdo eu gero para divulgar todos os conteúdos ligados a autoconhecimento, os livros do Então, Otávio. só para frisar, Otávio, fala de novo o Instagram para o pessoal te seguir. Tá bom. @OCPOT. Vou marcar o autor, tá, gente? Já corre lá, já segue ele para acompanhar o trabalho, conhecer o livro. Próxima publicação, Otávio, tem previsão ou está muito cedo? Olha, está muito cedo, sendo muito honesto, divulgar o livro, eu arrisco dizer que às vezes é tão trabalhoso quanto, não tanto quanto, mas é bastante trabalhoso como escrever o livro. Então, no momento eu estou focado na divulgação do Resgate do Limbo, já estou escrevendo um segundo livro, mas ainda não tem previsão porque as atividades elas estão muito bem distribuídas já. Quando o Resgate do Limbo tiver se divulgando sozinho, aí eu com certeza vou conseguir focar mais atenção para o segundo livro e ter uma previsão mais clara. Mas deixando claro que o Otávio assim, ele gosta de falar de autoconhecimento, mas não de um tema exclusivo, né? Então, com certeza o que eu posso dizer é que seja qual for o livro que seja escrito, seja qual for o título, ele vai estar sempre girando em temas sociais. Seja em temas psicológicos, sociológicos ou filosóficos, enfim, em temas ligados ao autoconhecimento. Sempre
o tema vai girar em torno desses temas. Muito bem. O Resgate do Limbo tem continuação, ele é volume único? Não, ele é volume único, acho que a história está bem clara, tem começo, meio e fim. O foco é falar especificamente sobre um ponto. Quem comprar e ler ele, com certeza já vai ter toda a história vista, lida na Muito mão. bem, com início, meio e fim. Otávio, querido, você sobreviveu à sua primeira live literária. Foi muito difícil? Pois é, consegui. Olha, difícil mas assim, quando a gente vem para falar de um assunto que gosta, né? Então acho que essas ansiedades elas ficam para segundo plano. Deu um friozinho na barriga, né? Pensa, poxa, o que será que eu vou falar? O que eu não vou falar? Mas quando a gente conhece do tema, quando a gente está com vontade de falar sobre ele, acho que tudo flui naturalmente. Tudo flui naturalmente, é exatamente isso. Gente, lembrando que está rolando o sorteio do livro físico e do e-book do nosso autor. Printa aqui a live, manda no Monique MM18, que quando a live acabar, eu vou lá dar uma conferida em quem ganhou e enviar para o escritor, tá bom? Otávio, quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelo papo ótimo que nós tivemos. Desejar para você todo o sucesso do mundo, que o espaço está aberto para você voltar quando você quiser. Não pare de escrever e não pare de publicar. Nunca. Eu só te desejo sucesso nessa trajetória. Muitíssimo obrigada, querido. Obrigado pelo espaço e com certeza, Monique, vamos mantendo contato e obrigado pela oportunidade. Com certeza a gente vai falar mais. Muito bem, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que até o dia 15 de janeiro tem live, tem bate-papo, tem sorteio. Hoje tem live até 10 horas da noite. Vocês vão poder assistir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube do Livro Não Me Livre. Então já corre lá para se inscrever. Otávio, beijo, querido. Obrigada. Imagina, beijo para você também.